Olá pessoal, mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal. Como sempre, é um prazer receber você aqui para mais um estudo, para a gente poder meditar um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus. Desta vez, nesse vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo, sobre informações básicas sobre o fundamento da fé cristã. Desta vez, nós vamos passar na lição de número 8. Eu desejo a você que você tenha um bom proveito, que você goste desse vídeo, ok? Vem comigo. E dando prosseguimento, características de uma vida santa. Toda a vida do homem é pautada por regras, por preceitos e normas. Toda a vida, seja dentro da igreja, seja no seu trabalho, seja na escola, seja numa sociedade, num clube, toda a sua vida, onde você estiver, num grupo de amigos, sempre haverá algumas regras colocadas por um ou por outro. Enfim, no almoço tem regra para almoçar, tudo tem regras, preceitos, tá? E normas que você precisa seguir o tempo todo. É sempre assim, faz parte da nossa vida. Então vamos ver aqui normas para uma vida santa. Também para ser santo, para uma vida de santidade, existe também algumas normas, algumas regras que precisam ser seguidas e obedecidas. E aí nós elencamos aqui essas normas item a item, para que você possa ter uma compreensão aqui da nossa lição. Bom, a primeira regra, a primeira norma que você precisa obedecer para poder ter uma vida santa, naturalmente, é deixar o pecado. Você precisa abandonar o pecado, largar de vez o pecado. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. E se você quer ter uma vida santa e uma vida eterna, a primeira providência é a 01, é deixar o pecado, abandonar o pecado e não tornar a fazê-lo. Então a palavra em Colossenses capítulo de número 3, versículos de número 8 ao 10, que diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para um pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Temos que deixar o pecado para ter uma vida santa. É condição irrefutável, é uma condição que não tem como você caminhar com Deus levando consigo os seus pecados. Caminhar com Deus, você tem que deixar os pecados de lado. É claro que isso é uma luta eterna, é muito difícil. Nós nascemos no mundo, nascemos no pecado e no pecado nós vivemos. Não é fácil você abandonar, não estou dizendo aqui que nada é fácil, mas eu estou dizendo para você e afirmando para você que é necessário que se faça. Segunda norma que eu quero deixar aqui para o nosso estudo é que nós devemos ser amáveis. Você precisa ser uma pessoa amável, tratar as pessoas com docilidade, considerando-as e honrando-as sem agressões ou sem irritabilidade, tratando como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser recebido por outra pessoa. É assim que nós devemos ser amáveis, se queremos ter uma vida santa, se queremos viver em santidade. Terceiro, precisa ser compassivo, demonstrar compaixão àqueles que necessitam do seu auxílio, ajudar aos que estão enfrentando problemas, dificuldades, ter compaixão do próximo,
ter, sabe, sentir o que o outro sente e ir ao encontro dele, ao seu socorro, para prestar para ele a ajuda que ele necessita, fazer o bem ao seu irmão, tá? É fundamental. Então, além disso, você precisa também, a quarta regra, você precisa também ser humilde. É preciso ter uma característica de humildade na sua vida, no seu viver. Não buscar benefícios somente para si, não ser pretensioso, buscando glórias e honras para ser elogiado, tudo para você, para satisfazer o seu ego, a sua carne, para satisfazer o seu eu, sabe? É preciso que nós estejamos ou vivamos revestidos de humildade. Uma outra regra para a vida santa é ser manso. Nós temos que ter essa bem desenvolvida dentro de nós. Não se precipitar em tomar atitudes, agir com calma, não murmurar, não praticar ações que ofendem ao seu próximo, não magoar as pessoas, enfim, buscar ser uma pessoa mansa, uma pessoa onde as pessoas vão encontrar em você aquela paz até na palavra quando você se dirigir a ela, porque ela não vai se sentir agredida com as suas palavras e agredida com as suas atitudes, com os seus atos. Muito importante esta sexta norma que eu estou deixando aqui nesta lição, que é a da mansidão. É necessário que você seja também manso. Então vamos à sétima regra. É necessário que você também seja uma pessoa perdoadora, que você receba as pessoas. As pessoas chegam perto de você e pedem perdão. O que você diz? Perdoar só para Deus, não é para mim não. Eu já vi muita gente falar isso, né? Quem perdoa é Deus, eu não estou aqui para perdoar não. Não, querido, a palavra de Deus diz que nós devemos liberar perdão. Nós temos que ser perdoadores se queremos ter uma vida de santidade. Teremos viver uma vida santa. Para se alcançar o perdão de Deus, querido, é necessário que se aprenda também a perdoar, porque se você não perdoa, também não receberá o perdão de Deus. E é isso só que acontece com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Às vezes eu não consigo perdoar. Peça ao Espírito Santo de Deus, que ele vai te ensinar, ele vai te conduzir, ele vai fazer com que você seja capacitado para liberar esse perdão e abraçar a pessoa que te magoou, que te ofendeu, porque ela veio a você, ela se humilhou, pediu perdão. A sua parte é ser perdoador para com o próximo. Uma outra regra fundamental também é a longanimidade. Você precisa ser longânimo. Você precisa ser longânimo. Não é tomar decisões precipitadas, apressadas. Aprender e esperar com paciência, dar oportunidade de arrependimento àqueles que lhe ofendem, aqueles que lhe machucam, aqueles que partem com palavras agressivas para você, aqueles que tomaram alguma atitude que te machucou, que te ofendeu, enfim, é preciso ser longânimo. Longo ânimo, ter paciência para perdoar. Para perdoar. Essa sétima, eu acho que são 7, né, que eu deixei aqui, né? 3, 6, 7. 7 normas, 7 regras que são fundamentais para uma vida santa. É só isso? Não, tem muito mais. Mas essas aqui eu diria que são as principais. Se você conseguir atingir ou cumprir essas normas, as quais estamos passando nessa lição, certamente você atingirá uma vida santa. Você viverá uma vida santa, atingirá o nível da santidade. E vamos prosseguir. Considerações sobre santificação, sobre a santificação. Santo, queridos, é aquele que pertence a Deus, vive para Deus, obedece a Deus,
a sua vida é dedicada a Deus e ele vive para o serviço de Deus. Então, essa pessoa que vive 24 horas a serviço de Deus, naturalmente, ela vai ser um santo, vai ter uma vida santa. Não vai ter tempo de estar pensando nas coisas que são da carne, nas coisas que são do mundo, nas coisas que verdadeiramente não produzem crescimento espiritual. Então, se você quer ter uma vida santa, se você quer verdadeiramente trilhar os caminhos da santificação, é necessário que você viva isso, tá? Que você viva isso. Dedique sua vida para o serviço de Deus. Há um versículo em Atos, capítulo de número 27, versículo de número 26. Atos 27, versículo 23. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e a quem sirvo. O escritor dos Atos dos Apóstolos, ele afirma isso. É a pergunta que eu deixo aqui para a nossa reflexão. Você pode, com certeza e com convicção, afirmar dessa forma também? Santificação é um processo de limpeza na vida da pessoa. Um processo de limpeza. Santificar-se é se lavar. É se lavar através da palavra de Deus e purificar-se espiritualmente. Pela palavra, a gente se lava, é lavado e também se purifica espiritualmente, né? Isso é um processo de santificação, que é a limpeza na sua vida. Vamos ver aqui algumas palavras aqui que diz a respeito disso que eu estou afirmando para você. Em João capítulo 15, versículo 3, diz assim: vós estáis limpos pela palavra. Olha aí, olha. Limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra que nos entra pelos ouvidos, ela entra pelos ouvidos e faz um processo de limpeza dentro do nosso ser. E em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1, a palavra também nos diz assim: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, é a purificação também no Espírito. Glória a Deus. Purificação espiritual da pessoa. Forte, né? Muito bom isso. Então, santificação, querido, também é um processo de limpeza na vida do crente. 2. Santificação para o serviço. Santificação para o serviço. A santidade, bem como santificação, não quer dizer apenas parar de viver no pecado, mas iniciar uma nova vida de trabalho para Deus. Veja, não é simplesmente, como eu disse para vocês aqui logo no início, não é só deixar o pecado ou aquelas normas que eu deixei, ele tem muito mais. Uma outra, que eu não estava lá, mas eu estou colocando aqui agora no segmento dessa lição, é exatamente isso. Não é simplesmente isso, mas também uma vida de trabalho para Deus. Então você deixa o pecado e começa a trabalhar para o Senhor, para o Criador de todas as coisas, né? Uma passagem bíblica sobre isso eu deixo aqui, Romanos capítulo de número 6, versículo 19, e lá diz assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentará agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. A santificação
ela é progressiva. A santificação, ela é progressiva. Ela, santificou. Não. Ela vai, né, progredindo ao longo do tempo e ao longo da dedicação da vida do servo na obra e no serviço ao Senhor. É a santificação crescente do cristão. Ela é objetiva, é vista através das obras, do comportamento e das ações do cristão. Olha só que 3 pontos interessantes, né? A progressão da santidade, ela é objetiva e ela é vista através das obras, do comportamento e das ações do cristão. Das obras, do comportamento e das ações do cristão. Que interessante e maravilhoso ao mesmo tempo. Veja só esse gráfico que eu estou aqui através dele tentando mostrar para você como é, tá vendo? No início, onde você está vendo aqui no início, agora eu estou mostrando aqui para você, tá? Aqui no início, a sua carreira cristã. Evidentemente, como a maioria das pessoas, nós temos momentos de altos e baixos, né? Momento de queda. Então, você sobe, daqui a pouco você dá uma fraqueza. Mas olha só, a tendência desse gráfico é sempre estar te colocando, se você observar, ver que esse gráfico está inclinado, né? Ele está inclinado. Então, mesmo que você tenha uma quedinha, mas você nunca volta ao ponto onde você iniciou. Você está sempre subindo. E até que aqui, olha, aqui você, né? Agora você detonou, tá crescendo mesmo na santidade. E como é que ocorre isso aí? Veja bem, na primeira linha, eu represento aqui o que? O teu comportamento. Na segunda linha, as ações que você pratica como crente. E nas últimas, a terceira linha representa as obras que você vem praticando a serviço do Senhor. Veja bem que eu estou colocando nessa ordem aí, mas o importante não é a ordem das linhas, mas o importante é que todas as 3 linhas elas estejam sempre em ascensão, estejam sempre crescentes, ou seja, está sempre crescendo, melhorando no seu comportamento como um cristão, como um servo do Senhor, melhorando nas suas ações como um cristão, nos atos, nas coisas que você faz, nas coisas que você pratica, no seu trabalho propriamente dito, e nas obras, aquilo que você produz no reino de Deus, no serviço de Deus. Então, a santificação, querido, ela é progressiva, objetiva, e ela é observada por esses 3 pontos que eu acabo de colocar para você aqui. Vamos seguir um pouco mais.